gente, boa noite, meus surtados. Olha, tô brincando, tá? Que jaleco que nada, era só pra descontrair, pô. Ficar de jaleco em casa é a mais. Hoje, finalmente estou fazendo um vídeo sobre o DIU e o SIU. Esse, que é o DIU de cobre, meninas, meninos. E esse, que é o SIU, que é o com hormônio levonorgestrel, que é o famoso Mirena, que a gente conhece. Então hoje eu vou conversar com vocês sobre esses dois. Mas antes da gente entrar no assunto deles, eu vou dar uma introdução para vocês sobre a anatomia do nosso útero, nosso órgão reprodutor feminino, e sobre o ciclo menstrual, porque é bom a gente saber, porque vai entrar na forma que o tanto DIU quanto o SIU agem no nosso corpo. Então vamos lá. Vamos falar sobre a anatomia do nosso útero, né? Então assim, aqui a gente vai ter o canal vaginal, tá? Aqui nós temos o colo do útero, aqui é o corpo do útero, essas são as tubas uterinas, as fibras uterinas e o nosso ovário. Aqui ele cortado e aqui ele inteirinho, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos ter o miométrio e o endométrio aqui dentro, estão vendo? O endométrio, tá? O endométrio, ele é um tecido, é uma pele, vamos dizer assim, que fica aqui dentro do útero, que quando a gente tá ovulando, pra gente gerar um bebê, né, ele vai ficando mais espesso, né, pra gente gerar o bebê, só que quando a gente não gera nenhum bebezinho, ele precisa ser eliminado, que é onde vai ocorrer a menstruação. Então o nosso útero, ele vai contrair para que esse endométrio, ele descole e desça com a menstruação. Por isso que a gente vê, tipo, uns pedaços na nossa menstruação, porque é esse endométrio. E aí a gente vai fazer a limpeza, vai mandar esse endométrio velho embora para que no próximo ciclo menstrual cresça novamente. Então, quando há a ejaculação, os espermatozoides, eles sobem, né, eles entram pelo colo do útero, né, pelo ósseo, que é o buraquinho. Ele vai subir para encontrar com o óvulo, que foi liberado pelo ovário, aqui nas tubas, e assim ocorrer a fecundação, e aí eles grudam aqui no endométrio, que vai estar mais gordinho, e começa a gerar vida, caso ocorra a real fecundação. Então, essa é a nossa anatomia do útero. E aqui a gente vai falar sobre o nosso ciclo menstrual. Bom, aqui a gente tem como é o ciclo no útero, e aqui são os hormônios ovarianos, né, que são produzidos pelos nossos ovários na associação com o nosso ciclo menstrual. O nosso ciclo, ele vai ter 28 dias, tem ciclos que são mais longos ou mais curtos, e o nosso ciclo começa no primeiro dia da nossa menstruação. Essa camada aqui que a gente tá vendo, que começa grande, fica menorzinha e depois aumenta, é o endométrio que eu comentei com vocês. O que acontece? Primeiro dia de menstruação, o endométrio, a gente vai estar menstruando e o endométrio vai estar diminuindo, que ele vai embora com a menstruação. E aí a gente tem que sempre relacionar junto com os hormônios. Então, os dois hormônios, o estradiol, que é a linha verde, e a progesterona, que é a linha azul, eles estão baixos aqui na menstruação. E aí, conforme eles vão aumentando, a menstruação acaba e a gente também começa a aumentar o nosso endométrio. Quando o estradiol dá esse pico, a gente pode ver que é o dia da nossa ovulação, né? E aí vai passando os dias, a progesterona também aumenta, o estradiol também tá aumentadinho. Se a gente não fecundar, os dois hormônios vão cair e vai ocorrer a menstruação novamente. Aqui a gente pode ver que o endométrio ele está bem grosso e aí com a menstruação ele diminui novamente, né, começando todo o próximo ciclo. Então eu vou mostrar aqui para vocês algo para ficar bem fixado. Então a gente vai ter primeiro a fase menstrual, que vai ser a descamação, né, vai soltar o endométrio do útero. A próxima é a fase proliferativa, que vai ter uma reduzida do muco cervical, que a gente pode ver até durante os nossos corrimentos, durante o mês. Vai ter o folículo amadurecido, que isso
que vai se tornar nosso óvulo. O ovário ele vai estar produzindo o estrogênio, que é o estradiol, e vai ter a proliferação do endométrio. O endométrio ele vai voltar a começar a crescer um pouquinho. Depois a gente tem a fase ovulatória, que o óvulo, né, que a gente vai soltar, ele já vai estar maduro, e o muco, né, na nossa cervical vai ficar um pouquinho mais espessado. E depois a gente tem a fase secretora, que o endométrio ele vai estar o mais grosso possível, o óvulo vai estar lá na tuba uterina à espera do espermatozoide. Se não tiver espermatozoide, a gente volta para a fase menstrual, que vai descamar o endométrio. Vamos começar falando do DIU de cobre, tá bom? Bom, o DIU de cobre, ele tem forma T, ele vai ter cobre aqui, a gente pode ver, tá? E vai ter esse fiozinho que tem que ficar pra fora pra gente retirar depois. Então, vamos lá. Como que o DIU de cobre, ele age? Depois que a gente coloca, o DIU de cobre vai começar a soltar um pouquinho dos sais de cobre dele, né? E é isso que vai gerar uma inflamação crônica no nosso útero, né? No nosso corpo uterino. E ele vai ser o responsável por criar, gerar, né? Meio que uma espuma que vai ser tóxica tanto para o espermatozoide quanto para o óvulo. Então, isso vai acabar que vai diminuir a motilidade, a vitalidade, tanto do espermatozoide quanto do óvulo, e isso vai diminuir a fecundação, né? Não vai deixar que ocorra a fecundação. É importante saber que o DIU de cobre, quem utiliza, ele não é anovulatório, ou seja, a mulher não para de ovular, então ela continua ovulando com o DIU de cobre, tá bom? A porcentagem de gravidez para mulheres que usam DIU de cobre são 6 mulheres em 1000 pessoas, tá? É um número bem baixo, bem menor do que o número da porcentagem de pílula, né? Isso. Quais são as indicações? Primeiramente, a mulher não pode ser virgem, então ela já tem que ter tido já uma relação sexual, porque senão a gente não tem como colocar, tá? E a indicação são para mulheres que querem um método contraceptivo de longa duração, só que reversíveis, porque há métodos como a laqueadura, que ela é irreversível, então a mulher nunca mais consegue engravidar. Tem os riscos, mas ela nunca mais consegue engravidar, teoricamente. E esse é reversível, então que já é bom. Então, essa mulher não quer ter filho agora, mas ela quer ter futuramente, ela pode usar o DIU de cobre. Contraindicações absolutas, ou seja, você não pode pôr o DIU de maneira nenhuma se você estiver grávida. Pô, engravidei, quero pôr o DIU. Não é assim. Você pode pôr depois que nasceu o bebê, mas enquanto você estiver grávida, você não pode colocar o DIU. Se você estiver com DIP, que é doença inflamatória pélvica, você também não pode. Se você estiver com câncer cervical ou no endométrio, também você não vai poder colocar. Ou se você tiver tido um aborto com complicações. E se você for alérgica a cobre, obviamente você também não vai poder colocar o DIU, tá bom? É sempre bom você, quando você conversar com sua médica e vocês decidirem colocar o DIU, fazer certos exames. Quais são eles? Exames pélvicos, né? Como o Papa Nicolau, uma ultrassom transvaginal para ver se está tudo certo mesmo, fazer um hemograma para saber se você não está com anemia e também fazer um teste de gestação para ter certeza que você não está grávida, tá? É importante também você fazer exames para ver se você está com alguma IST, que antigamente a gente chamava de DST, mas hoje é IST. Então, esses são os exames, né? Quando que você coloca o DIU? Geralmente, é recomendado que você coloque quando você estiver menstruada, porque a gente acredita que o nosso colo do útero, quando a gente está menstruada, ele tá um pouquinho mais aberto. Então, isso ajuda, facilita a gente colocar o DIU. Então, é sempre recomendado. Mas, eu só posso um dia X e eu não tô menstruada. Não tem problema, tá? Mas é recomendado que seja quando você estiver menstruada.
Também falar agora, Amanda, eu preciso tomar antibiótico profilático, ou seja, antes de colocar o DIU? Não, isso não é mais recomendado. Tem alguns casos que a paciente vai sim precisar, mas é aquilo que eu falei. Você tem que conversar sempre com a sua médica, com o seu médico, para vocês verem o que é melhor para você, porque isso é individual. Então, às vezes o médico prefere que tome antes, às vezes você precisa acabar tomando depois, mas assim, não é regra. E agora falando um pouco dos efeitos colaterais, né, os efeitos adversos, pode colocar isso, o DIU de cobre em adolescentes, mas há uma taxa um pouco maior de que o corpo rejeite e expulse, porque está ainda tudo em transformação, então isso pode acontecer, pode ser uma reação. Então realmente pode ser uma reação também para qualquer idade, a expulsão do DIU. Pode ter anormalidades menstruais, que é algo que tem muita dúvida, né? Ou seja, o DIU de cobre ele pode sim aumentar a quantidade de sangramento na menstruação, ele pode consequentemente aumentar a cólica também. Não são em todas as mulheres que isso acontece, mas pode acontecer principalmente no primeiro mês, no primeiro ao terceiro mês. E também os famosos escapes, eles acontecem bastante, que também de 3 a 6 meses é resolvido isso. Pode acontecer de perfurar o útero, quando você coloca, você pode acabar perfurando o útero. Pode também acontecer de você ter uma infecção por conta disso, do corpo rejeitar e expulsar. Ficou grávida usando o DIU, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar o caso de cada paciente. Se der para ver o fio ou até mesmo o dispositivo estiver sendo rejeitado, a gente estuda a retirada. Caso não dê para ver, vai pegar o ultrassom, vai estudar para ver se é viável tirar, se os riscos são menores que o benefício, e aí tira. Caso os benefícios sejam menores do que os riscos, né, sejam maiores que os benefícios, é melhor deixar lá. Tanto deixar quanto tirar o DIU, se a pessoa estiver gestante, vai aumentar a chance de ter um aborto. Porém, se você deixar, também aumenta a chance de ter uma infecção durante a gestação e até mesmo ter um parto prematuro. Mas assim, caso não consiga tirar, você vai ter um acompanhamento médico um pouco mais em conjunto com o seu médico, ele vai ficar mais de olho. Função sexual não é alterada, então isso é algo que perguntam também, então vai ficar tudo certo, não vai ter alteração disso. E também não vai ter o aumento de peso, não vai ter alteração de peso que é muito relatado, por exemplo, no anticoncepcional oral. Então isso não acontece. Depois que você coloca, o que você tem que fazer? Marcar uma consulta para depois da próxima menstruação, ou seja, você colocou, aí na próxima menstruação passou, você já tem a consulta, ou de 3 a 6 semanas, que é basicamente o mesmo tempo. O DIU de cobre, ele vai durar de 10 a 12 anos, tá bom? E o SUS disponibiliza, eu acredito que isso seja o mais importante. Então, assim, você vai conversar com a sua médica, com o seu médico, escolher o DIU. Eu quero pôr o DIU, eles vão marcar e você vai poder pôr esse DIU de cobre de graça, o SUS te dá de graça. Por isso que eu falo, gente, defenda o SUS é importante, ele te dá de graça. Pode ser logo após que, se a mulher engravidou e quer pôr o DIU depois, pode acabar de nascer, você coloca no hospital, o hospital coloca, tanto se for parto cesáreo quanto parto vaginal, você pode colocar logo após, ou até 48 horas, né? Você coloca o DIU e é totalmente de graça. Então, para dar um resumo, o DIU ele não deixa engravidar porque ele vai causar essa inflamação no nosso endométrio e aí não vai conseguir ter o acoplamento, né, do embrião ao endométrio, então a gente não vai conseguir engravidar e ele é de graça, dado pelo SUS. Acho que isso é tudo. E agora vamos falar sobre o SIU, né, que é o DIU hormonal, com levonorgestrel, que é mais conhecido como Mirena. Como eu já expliquei, né, ele é branquinho, o original, ele vem nesse aplicador mesmo,
E aí eu vou mostrar pra vocês também como coloca ele. O DIU de cobre, vocês podem procurar, eu não tinha aqui como fazer pra mostrar como coloca, mas vocês podem procurar na internet vídeos que vai ter. Então, o Sil, ele vai ter 52 miligramas de levonorgestrel. O levonorgestrel nada mais é do que a progesterona que eu mostrei aqui pra você, que é um dos hormônios sintético, né? Então, ele vai ter 52 miligramas e por dia você coloca, 15 minutos depois ele já tá fazendo efeito. Aí, por dia, ele vai soltar 20 nanogramas de levonorgestrel no seu organismo. E ele dura 5 anos, esse DIU. Então, depois de 5 anos, você tem que trocar. E aí, no 5º ano, por dia, você vai estar sendo liberado 11 nanogramas. Então, vai tendo uma redução até o limite para você trocar, tá? Então é isso. Então eu vou mostrar pra vocês agora como que a gente introduz o DIU, o Mirena, né, no nosso útero. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Então é aqui. Essa é a representação do nosso útero. A gente pode ver, ó, que é bem parecido com aquele lá. E esse vai ser assim que vai ter o DIU. Então a gente vai fechar, tá? Aqui, tá vendo? É só levantar a alavanquinha aqui e vai introduzir canal vaginal, colo ósseo do útero, vai introduzir até você sentir o fundo do útero. Você sentiu o fundo do útero, você vai pegar esse marcador e vai colocar para você saber qual é a distância, né? E aí você volta um pouquinho, tá? E abaixa a alavanquinha pro DIU poder abrir. Você abriu um pouquinho, aí você vai levar lá no fundo de novo e vai abaixando. E é assim que o seu DIU vai ficar. E aí a gente retira, tá bom? E aí é assim que fica o DIU, tá? Dentro da gente, os 2 DIUs vão ficar assim e é assim que eles nos protegem, tá bom? Então, é assim que a gente coloca, tá? Como que ele age? Ele é hormonal, então o mecanismo dele, né, agindo, vai ter a ver com o hormônio. Então, ele vai deixar o muco, né, o nosso muco mais espesso e hostil pro espermatozoide, né? Então, o espermatozoide não vai conseguir se movimentar direito, tanto no colo, quanto no endométrio e nas tubas. Então, vai dificultar essa interação do espermatozoide com o óvulo feminino. Também vai ter o aumento, né, da concentração do levonorgestrel, não vai deixar o estradiol funcionar da maneira que ele deveria funcionar no nosso corpo, que também vai favorecer para que não haja a concepção do feto. Ele também vai ter o efeito antiproliferativo do endométrio, ou seja, ele causa uma atrofia no nosso endométrio. O nosso endométrio fica bem mais atrofiado, fica bem mais fininho. E também ele vai causar uma manutenção da produção de estrogênio, que é para permanecer a nossa lubrificação, tá bom? A porcentagem de gravidez dele é um pouquinho melhor do que o de cobre, é de 2 mulheres em 1000, o de cobre são de 6, então ele é um pouquinho mais seguro, tá? E as indicações dele são exatamente as mesmas do cobre, tirando que quem é alérgico ao cobre tem que usar esse daqui, né? Então seria algo que é um pouquinho diferente, e ele também é utilizado para tratamentos. Então, para pessoas que têm um fluxo muito grande menstrual, é bom usar. Esse é um tratamento porque ele vai diminuir, né, a quantidade e o fluxo menstrual da pessoa. Ele também previne a anemia, que é, né, consequentemente, porque vai diminuir a perda de sangue. E ele também pode ser terapia de reposição hormonal para as mulheres que precisam disso. Entre os tratamentos que ele é utilizado, tem a SUA, que é a sangramento uterino anormal, tá? Porque como ele vai causar essa atrofia endometrial, ele não vai ter essa quantidade grande de menstruação na mulher. Vai ter também
é o tratamento para endometriose. O que é a endometriose, gente? O nosso endométrio, que eu já expliquei para você, ele cresce fora do útero. Os lugares mais comuns são em volta do nosso ovário e no nosso intestino, em volta do nosso intestino. E o endométrio, a endometriose, desculpa, ela causa muita dor. E então ele pode ser um dos tratamentos, porque como ele faz a pessoa diminuir a menstruação e muitas vezes até deixar de menstruar, então ele pode ser um dos tratamentos. Não é o de primeira escolha, mas é um dos tratamentos. Ele serve também para mioma, ele serve para hiperplasia endometrial, para adenomiose, mas eu não vou me aprofundar muito porque não é o objetivo do vídeo, mas mas se você tem, converse com sua médica porque pode ser um dos tratamentos. As indicações, como eu falei, são iguais a do cobre, e aí tem os efeitos adversos dele, né? Os efeitos adversos são a perfuração, também pode causar dor, sangramento, principalmente no primeiro dia, né? Pode causar infecção também e gravidez ectópica. O que é a gravidez ectópica? É quando o feto ele começa a ser desenvolvido fora do corpo uterino. O lugar principal que isso acontece é aqui nas tubas e infelizmente essa gestação não é compatível com a vida, então a gente precisa interromper essa gestação. Então ele causa um pouquinho de aumento para esse tipo de gestação, caso a pessoa engravide usando ele. Ele tem a duração de 5 anos, tá? Ele é um pouquinho menos e o SUS não dá. Então o SUS não cobre esse tipo de DIU, tá bom? E ele é um pouquinho caro, assim, eu tava pesquisando, eu vi que ele custa em torno de R$1.000, então é um preço salgado, mas eu também vi que muitos convênios, caso você tenha, ele cobre, então você pode colocar e não vai pagar porque você já tem um convênio, né? Então, aí também algo que assim, se você tiver muita dor por mais de 5 dias, muito sangramento, procura um médico, porque pode ser que o corpo esteja rejeitando ou pode ser perfuração, infecção, então procure um médico e siga o que ele te orientar. Basicamente é isso, tá bom? E aí agora vamos ver as perguntas que mais são feitas. Então vamos lá. Uma dúvida aqui foi que quando as pessoas estão tentando tirar um anticoncepcional por causa do hormônio e aí colocar o Mirena, sendo que também é hormonal. Então, a diferença entre o Mirena e a pílula, geralmente a pílula é combinada entre o estradiol e a progesterona, que são esses dois hormônios. O Mirena, né, o Sil, ele só vai ter a progesterona, ele não tem o estradiol. Lembra que falam que tomar pílula aumenta as chances de trombose? Gente, isso você tem que conversar com o seu médico, não é assim também. Mas o responsável por isso seria o estradiol. Então, utilizar o Mirena, ele não vai aumentar, não vai causar trombose, nada disso. Mas ele também não vai servir para tratamento de espinhas, por exemplo. Então, né, essa vai ser a diferença dele com a pílula. Para pessoas que têm um fluxo muito grande de menstruação e sentem muita cólica, qual dos dois é recomendado? Então, é assim, o Mirena, porque ele pode até causar a parada da menstruação. A mulher pode chegar a nem menstruar. Então, é até importante falar isso. A mulher deixa de ovular? 75% das mulheres que têm o Mirena não deixam de ovular. Pode acontecer, mas pode não acontecer também. Então, sempre usem camisinha pra gente ter sempre mais certeza. Mas, ele pode fazer sim você parar de menstruar. Então, para quem tem um fluxo muito grande, uma cólica muito forte, é melhor o Mirena, porque o de cobre ele pode aumentar sim o seu fluxo e pode aumentar a cólica, então talvez não seja a melhor opção. Por isso que eu digo, sempre converse com seus médicos, porque existem outras opções além dos DIUs e do anticoncepcional. Tá. É um método que você indica? Eu adoro, assim, eu acabei estudando mais ainda agora para falar com vocês.
Eu acho um método super seguro, é mais seguro que o anticoncepcional, até mesmo porque a gente, não depende da gente para ele fazer efeito, então o anticoncepcional sempre esquece de tomar e tudo mais, e esse não acontece, é um negocinho pequenininho, você pode ver, ele é bem pequenininho, que você coloca ali no seu útero e pronto, daqui 10 anos, se você colocar o de cobre, você troca, e daqui 5 anos, se for o Mirena, você troca e tá tudo certo. Eu indico. Eu acho excelente, mas converse com o seu médico para ver qual é o melhor para você. De quanto em quanto tempo é o ideal fazer o exame para ver se está tudo no lugar certinho? Então, geralmente falam que é só se tiver sintomas, né? Mas tem lugares também que recomendam fazer pelo menos um transvaginal uma vez por ano para ver se está no local certo, se não houve deslocamento. Até isso porque se deslocar e você não tiver sintomas e você não perceber, vai ser uma falha do contraceptivo e aí você pode acabar engravidando, né? Então, não é o ideal. Método contraceptivo, só existe um, na verdade, método contraceptivo 100%, que é não ter relações sexuais, tá? Ah, mas eu faço coito interrompido, que é quando fala que vai ejacular fora da vagina. Isso não garante, na verdade é um dos piores métodos, tá? Então o único 100% para você não engravidar e não pegar uma IST é não ter relações sexuais, não fazer sexo. Porém, o DIU anticoncepcional, ele só previne contra a gravidez, então tem que usar a camisinha, tá? Porque aí você já aumenta as chances de não engravidar e também de não pegar IST, tá bom? Então é sempre muito bom lembrar disso. E eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar as referências todas aqui embaixo na legenda, tá bom? Eu usei o livro da Febrasgo de obstetrícia, que eu acho que para quem não é da área da saúde é um pouquinho mais difícil de acessar, mas eu também usei outros 2 artigos, um também é da Febrasgo e ele é super simples, super didático, ele fala sobre todos os métodos contraceptivos, de verdade vocês vão adorar, é super fácil de ler, não é muito grande. Tem imagem, eles explicam tudo certinho, passo a passo de como colocar, é muito bom. E eu também vou deixar o Instagram de uma ginecologista, que é a doutora Ornella, que ela é uma profissional excelente, colega minha, e que vocês podem ir no Instagram, que ela tá sempre falando sobre temas de ginecologia e obstetrícia, tá? Fiquem ligados também no Instagram da minha liga, vou deixar aqui também, que a gente tá tendo muita aula aberta, né, sobre assuntos da ginecologia e obstetrícia, e mesmo que você não seja da área da saúde, a gente trata de muitos assuntos que é do dia a dia, então você pode entender como é o seu corpo, ou a candidíase, a famosa candidíase que todo mundo já ouviu falar, ou sobre alguma coisa da gestação também é bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu adorei. E vamos ver, deixam dúvidas aí que eu vou responder e outros temas para próximas aulas. Pode ser sobre qualquer tema da medicina, mas eu gosto mais da GEO, da ginecologia e obstetrícia. Mas a gente aqui vai ver de tudo, tá bom, gente? Beijo, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e compartilhem com os amiguinhos.